Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Jesus saciou a fome de uma multidão. Partindo de uma necessidade básica, ele se revela a si mesmo, revela seu ministério e sua missão. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos hoje o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos coloca diante de um texto, de um episódio muito conhecido, um dos milagres da multiplicação dos pães, que muita gente insiste em dizer que não foi milagre, foi apenas uma partilha comum. Houve a partilha? Houve, mas o milagre foi real e verdadeiro. Jesus abençoou e multiplicou os pães. Os milagres de Jesus são pedagógicos. Pedagógicos. Não é só em favor de 1, de 10, de 15, de 5.000, mas é em favor de toda a humanidade, que um dia ou outro vão se deparar com esses milagres e vão compreender o sentido maior. A multiplicação dos pães aponta para uma verdade maior, a verdade que Jesus, Ele é o pão da vida. Nesse milagre, nesse episódio da multiplicação dos pães, Jesus prepara os discípulos e a multidão para o discurso da Eucaristia, um discurso que vai escandalizar a muitos. Vejamos que neste texto de São João, Jesus toma a iniciativa.
E ao dialogar com Filipe, ele pretende ensinar que existe uma realidade, a incapacidade humana para entender e resolver aquela situação. E trazendo para os nossos dias também, tem muitas coisas que nós jamais conseguiremos com nossas próprias forças resolver. Filipe só viu o problema. Como que vamos dar comida para esse tanto de gente? Mas ele estava do lado da solução e não percebeu. Ele não prestou atenção na onipotência divina. E aí é o que nós somos chamados a prestar atenção. O poder e a grandeza de Deus, que pode fazer por nós muitas graças, muitas bênçãos e milagres, mas que sempre vai querer a nossa participação, vai observar a nossa capacidade solidária. André oferece algo, a dinâmica da solidariedade, do colocar as coisas em comum, do fazer a nossa parte. Mas ele mesmo também deduz que o que tem é insuficiente. E uma lição espiritual que tiramos disso é: quando olhamos para a insignificância dos nossos recursos e até a grandeza dos desafios que temos, podemos ficar até desesperados. Mas nós temos o poder, nós temos a presença e a companhia de Jesus. Não podemos fazer o milagre, mas Jesus pode. Não podemos fazer o milagre, mas Jesus pode dividir. Ele pode trazer a bênção e pode nos levar para maior. Não podemos fazer o milagre, mas temos sempre algo para partilhar, levar a nossa parte, o nosso pouco, porque nas mãos do Senhor se torna muito. O milagre não dispensa também a organização. Veja que Jesus manda que os discípulos organizem as pessoas em grupos. Mas mais bonito que isso, além de não dispensar a organização, o milagre não nos autoriza o desperdício. Quando todos comeram e ficaram satisfeitos, Jesus mandou recolher o que sobrou. A bênção de Deus não pode ser desperdiçada. E Deus nos abençoa em tantas e tantas coisas ao longo do dia, da semana, do mês, do ano. Então, solidariedade, cuidado, organização e aproveitamento em relação às bênçãos de Deus. Senhor Jesus, hoje nós queremos te pedir, dai-nos também o pão nosso de cada dia. Prepara o nosso coração para viver e receber a Santa Eucaristia, o verdadeiro pão do céu. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar no teu poder e na tua graça. E reconhecendo a nossa insignificância, a nossa pequenez, nos dispormos com aquilo que temos e que somos para fazer um mundo melhor debaixo da vossa graça e proteção. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.